Olá, estamos em mais um episódio do Contador Pod, um podcast desenvolvido pelos alunos extensionistas do curso de Ciências Contábeis do Polo Gravatá da Universidade Federal de Pernambuco. Nesse episódio temos o tema Declare Certo, onde nós, alunos, coletamos junto à sociedade dúvidas sobre o imposto de renda. Então, Bruno, vamos ver nossa primeira pergunta. Olá, eu me chamo Bruna, tenho 25 anos e sou advogada. A minha dúvida é: microempreendedores individuais que possuem a renda total abaixo de 30 mil anuais precisam declarar o imposto de renda? Gabi, eu reparei que tem uma pergunta bem semelhante também sobre essa área do MEI. Pode também escutar? Vamos escutar. Oi, meu nome é Renata, sou autônoma, tenho 31 anos, tenho MEI, já recolhi todos os impostos da minha empresa e tenho uma dúvida, eu ainda tenho que pagar imposto de renda? São parecidas mesmo. O que podemos dizer? Você, tendo empresa, não é obrigatório declarar imposto de renda, mas tem algumas obrigatoriedades como pessoa física, que você deve olhar, e uma delas são o rendimento tributável, que esse ano está em 35.584, e os rendimentos isentos, acima de 200 mil. Você tem que ver quanto você aferiu de rendimentos tributáveis e isentos da sua empresa. Então, Gabi, temos mais outra pergunta bem interessante. Vamos ver. Oi, gente, uma dúvida que eu gostaria de tirar. Como faço para declarar pensão alimentícia? Depende. Se você for quem paga a pensão, você vai declarar nos pagamentos, que já vem no seu rendimento. Mas se você recebe, se você for obrigado a declarar o imposto de renda, você vai declarar nos rendimentos isentos e não tributáveis. Show. Vamos para mais uma pergunta, Bruno. Caso tenham que pagar o imposto, podem parcelar? Quais as condições de pagamento? Uma boa pergunta. Pode sim. Pode sim, você pode parcelar em até 8 vezes, com o valor mínimo das parcelas de R$ 50, pagando em débito automático ou DAF. Verdade. E agora a gente fica com a próxima pergunta. Vamos lá. Olá, meu nome é Priscila e eu gostaria de saber quando eu vou receber a restituição do meu imposto de renda. Interessante. Temos um calendário, né, Gabi? Fala um pouquinho sobre os grupos prioritários. Verdade. Temos um calendário e são 4 prioridades. A primeira prioridade quem recebe primeiro são os idosos com 80 anos ou mais. Depois, os idosos com 60 anos ou mais, deficientes ou portadores de doença grave. Depois, os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. E depois, os contribuintes que solicitaram a pré-preenchida ou por Pix. Interessante. Ainda temos os 4 lotes que começam em maio e vão até agosto, que a gente vai deixar aqui para vocês. Verdade. Vamos para a próxima pergunta. Posso colocar minha filha como dependente? Depende, né, Bruno? Isso. Tem vários casos. Um deles é a criança ter até 21 anos de idade, ou se fizer faculdade, 24. Sem contar no fato de se tiver alguma deficiência, esse prazo é estendido, né, Gabi? É verdade. E lembrando também, Bruno, que só pode um responsável por dependente. Isso, ótimo. Vamos para a próxima pergunta, Bruno. Olá, me chamo Rebeca. Eu tenho uma moto no meu nome. Eu sou obrigada a declarar? Boa pergunta, Rebeca. Caso você já atingiu alguma cota para poder fazer essa declaração, sim, você deve informar todos os seus bens, né, Gabi? É verdade. E vamos para mais uma dúvida, né, Gabi? Vamos lá. Eu gostaria de saber se eu errar alguma informação no imposto de renda, se eu posso corrigir depois. E se tem multa? Às vezes a gente esquece uma coisinha ou outra e a gente precisa retificar. Você pode retificar a qualquer momento. Mas lembrando que você só pode trocar o tipo de declaração de simplificada para completa ou de completa para simplificada até dia 29 de maio, que é o prazo limite para entregar as declarações. E não gera multa alguma. Vamos para o próximo vídeo. Oi, gente. Olha só, tenho uma dúvida. Quanto tempo a gente pode passar sem declarar o imposto de renda, mesmo sabendo que a gente tem a renda no valor que o governo determina para ser declarado? E também o que é que acontece se a gente não fizer essa declaração e também se não pagar o acordo que foi lá feito?
Boa pergunta, né, Gabi? É muito importante. Então, a declaração ela é anual. Então, a partir do momento que você se encaixa nessa obrigatoriedade, você deve declarar, né? Então, se você não fizer isso, não declarar, você vai receber algumas penalidades, como multa e restrição de CPFs, e entre outras. Não é isso, Gabi? É verdade. E lembrando, né? A declaração é anual. Anual. Todo ano. Então, Gabi, temos mais uma dúvida. A pergunta foi: se eu começar a fazer uma renda extra, além do salário, tem influência no imposto de renda? Bruno, tem sim. Se você tiver, sua renda extra for em pessoa física, até R$ 5.000, você vai fazer sua declaração normalmente e vai colocar em outros rendimentos tributáveis. Mas já se for de 5.000 para cima, você vai preencher o carnê-leão. E, no final, você vai recolher o carnê-leão e colocar na sua declaração anual. Nossa, muito interessante. Então, pessoal, esse foi o nosso mais um episódio, né, do nosso podcast com o tema Declare Certo. Queremos agradecer a todos que participaram desse projeto, né, Gabi? Com certeza, foi muito massa, né? A gente respondeu algumas dúvidas, Perguntas. né? E se você ainda tiver alguma dúvida que a gente não respondeu, deixa aqui nos comentários que a gente responde.